Então, pessoal, já andei até a carreira de número 21, tá? Fazendo pontos sobre pontos. Agora nós vamos dar início às carreiras de diminuições. Então, a carreira de número 22, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição, tá? E nós vamos repetir essa sequência até o finalzinho da carreira, ok? E aí nós vamos ficar com 48 pontos. Já terminei a carreira, agora na carreira de número 23, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, ficando com 42 pontos. Próxima carreira, nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando na carreira com 36 pontos. Agora vamos para a carreira de número 25, onde iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando nessa carreira com 30 pontos. Vamos para a carreira de número 26, onde nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, ok? E nós vamos ficar com 24 pontos nessa carreira. Nesse momento, você já tem que ir enchendo a cabecinha, tá? Porque a gente ela vai diminuindo, então para não ficar difícil de colocar. Então, quando você chegar nessa carreira de 3 pontos e uma diminuição, você já pode encher a sua cabecinha, ok? E agora a gente vai para a próxima carreira, onde nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu aconselho você colocar o dedo aqui, olha, para poder ficar fácil e não ficar pegando na fibra, tá? Não enche demais, para não ficar sobrando fibra e atrapalhando você dar prosseguimento ao restante das carreiras, tá? Depois, aos poucos, você vai enchendo mais um pouquinho. Então, olha, 2 pontos baixos e uma diminuição. E você vai repetir isso até o finalzinho da carreira. E aí nós vamos ficar com 18 pontos. Carreira de número 28. Vamos fazer 1 ponto e uma diminuição. Vai ficando um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais difícil, mas só você fazer devagar que você consegue, tá? 1 ponto e uma diminuição. Até o finalzinho da carreira, até ficarmos com 12 pontos. Agora a gente vai encher mais um pouquinho. Tá? Você vai colocando com o próprio dedo ou com o cabinho da agulha, você vai auxiliando aí e preenchendo as partes que faltam. Não precisa, gente, encher muito. É ao ponto dos pontos ficarem esgaçando, tá? Enche uma quantidade suficiente. Que às vezes eu vejo algumas pessoas que enchem muito, aí o acabamento dos pontos acabam dando uma larguecida e não fica legal, né? Olha como é que já tá bem bonitinha a nossa bolinha. E nós vamos agora para a nossa última carreira de diminuições. Agora nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Esse final, ele é um pouquinho mais demorado, porque tem que ter calma. 3, 4. Então, gente, eu falei 6 diminuições, mas 4 é suficiente, tá? Para não ficar dando um biquinho no final. Então, eu vou fazer aqui 4. Vou tirar aqui um pedaço, cortar um pedaço que dá para eu
né, fazer o final aqui, a costura. Vou puxar e a gente vai fazer uma costurinha aqui para poder fechar essa parte. Então, desculpa aí, eu falei 6 diminuições, mas vamos fazer apenas 4, ou se preferir, só 3, tá? Senão ele fica dando um biquinho. Aí eu vou pegando aqui, ó, na alcinha de fora. Ficou até um pouquinho, deu até um biquinho aqui no meu, porque aconteceu aquilo que eu falei, né? Então, duas opções que eu dou pra vocês. Se vocês quiserem, vocês terminam as diminuições até ficar com 12 pontos, tá? E aí já faz o acabamento, puxa, ok. Ou se você preferir, você faz 3 diminuições no final e já fecha. Ó, vou botar de lado aqui pra vocês verem que não ficou tão altinho, né? Mas se fizer 6 diminuições vai ficar, então não façam, tá, gente? Perdão por essa falha aí com vocês. E agora é só vocês irem fazendo o término, né? E aí entrando na linha, percebe que o mesmo buraquinho que eu saio é o que eu entro também. O mesmo buraquinho que eu entro, eu posso ir saindo com ele. Por quê? Como eu falei na outra, quando eu estava fazendo o gorro, né? Porque quando a agulha ela passa pela fibra, ela prende a linha, tá? É só você puxar com calma para não deixar não afundar, né? A cabecinha. Ó, é só você ir fazendo. Eu passo aqui várias vezes que eu achar suficiente. Então, acho que agora já é suficiente. E eu corto, tá bom? Não preciso deixar a linha para costura nessa parte, porque nós vamos fazer isso na parte do corpinho, ok? Então, gente, a parte do corpinho eu já adiantei aqui, tá? Por quê? O que você fez na cabecinha, lembra? Nós fomos até a carreira de número 21, de ponto sobre ponto aqui. Nós fizemos 9 carreiras de aumentos, né? 6 pontos baixos de 6 pontos baixos no anel, 6 aumentos, 1 ponto baixo e 1 aumento, carreira 4, 2 pontos baixos e 1 aumento, carreira 5, 3 pontos baixos e 1 aumento, carreira 6 foram 4 pontos baixos e 1 aumento, na carreira 7, 5 pontos baixos e 1 aumento, na carreira 8, 6 pontos baixos e 1 aumento, na carreira 9, 7 pontos baixos e 1 aumento. Aí nós fizemos, né, aqui na cabecinha, 12 carreiras de ponto sobre ponto, né? Que foi da carreira número 10 a 21. Você vai fazer a mesma coisa aqui no corpinho, com a diferença de 2 carreirinhas a mais. Ao invés de você fazer 12 carreiras de ponto sobre ponto, você vai fazer 14 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Por isso eu já adiantei, eu usei aqui a corzinha do gorro, né? O verdinho Tiffany, porque vai ficar a parte do macacãozinho do nosso urso. Então agora a gente vai trocar de cor para poder continuar o restante do corpinho, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês pausam o vídeo, voltem ele, olhem lá a quantidade, porque não tem erro. É só repetir a mesma quantidade de pontos aqui, da cabeça, você repete aqui. Aí você vai e faz 2 a mais, ok? Aqui então nós temos um total de 24 pontos já feitos, tá? Olha, deixa assim minha agora um pouquinho maior e corta o meu fio, não muito grande, tá? Porque a gente vai fazer a troca de cor. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Nós vamos continuar repetindo a quantidade de pontos, mesma quantidade de pontos, tá bom? Porém, nós vamos fazer na cor marrom, para simular a parte do corpinho do urso, tá?
Como que eu faço? Ó, aqui eu já tinha feito meu último ponto, tá? Mas eu vou desfazer o meu último ponto para você entender, ó. Eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Entro aqui no ponto e puxo, ok? Eu pego a minha linha marrom, seguro aqui no meu dedo e eu vou fazer essa última laçada com o marrom, ó, passando aqui por dentro, tá? Seguro aqui bem firme, porque agora nós vamos começar a próxima carreira e nós vamos fazer, ó, que essa é a carreira de número 25. Nós vamos fazer, ó, um ponto. Tá vendo? Eu já vou escondendo os meus fios conforme eu vou fazendo aqui as carreirinhas. Eu já vou escondendo os fios para ficar um acabamento mais bem feitinho, tá? Então, a carreira de número 25 e a carreira de número 26 vai ser apenas ponto sobre ponto, tá? Então, que são 54 pontos. Vocês fazem a de vocês, adiantem aí e a gente continua, ok? Fiz as minhas duas carreiras, tá? As duas últimas carreiras, 25 e 26 de ponto sobre ponto. Agora nós vamos iniciar a carreira de diminuição, ok? Então, na carreira de número 27, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Exatamente como fizemos na cabecinha, lembra? Que nós fomos fazendo carreira de diminuições. Então, não tem erro, gente. É a mesma coisa, tá? 5, 6, 7 e uma diminuição. Nós vamos fazendo isso, né? E nós vamos ficar com 48 pontos, tá? Carreira de número 28. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí nós vamos ficar nessa carreira com 42 pontos. Carreira de número 29. 5 pontos baixos e uma diminuição, ok? E aí nós vamos ficar com 36 pontos nessa carreira. Gente, eu peço a vocês que acompanhem até o final, tá? Porque nós temos uma diferençazinha no final do corpinho para a cabeça. Porque eu disse que as diminuições são iguais, mas o final tem uma diferença, tá bom? Carreira de número 30. 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí nós vamos ficar com 30 pontos nessa carreira, tá? Carreira de número 31. 3 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira vamos ficar com 24 pontos. Nessa carreira nós vamos encher o nosso corpinho, ok? E após encher, você vai fazer agora a carreira de número 32 apenas de pontos sobre pontos, ok? Você vai repetir os 24 pontos nessa carreira. Já fiz aqui a carreira de número 32 de ponto sobre ponto. Aí a carreira de número 33, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição, repetindo a sequência até o final da carreira. Nessa carreira,
nós vamos ficar com 18 pontos, ok? Nós já vamos caminhar para a última carreira, mas eu vou encher mais um pouquinho o nosso corpinho aqui do ursinho. Enchi mais um pouquinho, né, para ele ficar bem gordinho. E aí, nós vamos fazer a nossa última carreira, que será uma carreira inteira de pontos sobre pontos. Então, serão 18 pontos, tá? Eu vou fazer a minha carreira, né, os meus 18 pontos, e volto com vocês pra gente iniciar a costura da cabeça, ok? Já fiz aqui, tá? Vou fazer, tô enchendo mais um pouquinho, tá, gente? Pra ficar bem cheio essa parte, né? Na medida, lógico, pra nós gastar os pontos, porém pra ele ficar firme. Porque nesse ursinho nós não usamos o bastão pra poder dar firmeza no pescoço, né? Então eu preciso que ele fique bem cheinho. E aí você vai deixar uma quantidade de fio para costura, lógico. Faz aquele pontinho baixo, ponto baixíssimo de acabamento, tá? Aqui, ó. E nós ainda vamos fazer as alcinhas do macacão. Porém, primeiro nós vamos, né, costurar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Você vai centralizar a sua cabeça. Certifique de ficar aquela costurinha para trás, ok? A cabeça também, mais ou menos, se você souber onde está a costurinha, coloque ela para trás, tá? Tem uns que ficam tão bem feitinhas que nem veio, mas essa aqui, por ter a troca de cor, dá para perceber, né? Então, ó. Agora, gente, eu não tenho costume de usar alfinete. Eu seguro com a própria mão, vou arrumando, até porque a cabeça, se você ainda, como a gente vai colocar ela antes de colocar boquinha, né, o focinho dele, a fazer as outras partes, então não tem perigo de ficar torto, né? No sentido de sair fora da onde vai ficar as mãos. Então, eu não acho muito necessário. Eu consigo seguir mais ou menos uma linha aqui embaixo, ó, onde eu vou passando. Que eu passo na argolinha de baixo e vou na parte de cima da cabeça, né? E aí, basicamente, é costura, tá? Então, eu vou adiantar minha costura aqui e volto com vocês pra gente ver como é que vai ficando. Tá bom? Ajeita direitinho aí, pra não perder o foco aí da onde tem que ser costurado. Às vezes acontece de pegar um pouquinho de fio assim, eu puxo, até corto assim um pouquinho com um cortador, empurro pra dentro, tá? Se você achar necessário alfinetes, coloque, tá? Se você não tem segurança de fazer só no olhômetro, é só você colocar, tá? Então, pessoal, eu vou adiantar aqui e volto pra gente dar continuidade.